Gente, a paz do Senhor, como que vocês estão? Vocês já estão aí, já na terceira etapa deste curso, falando a respeito um pouquinho sobre a eclesiologia e já aprendemos muita coisa sobre eclesiologia, a palavra eclésia, né? A palavra logos, que é estudo. Aprendemos muitas coisas boas. E agora a gente está na terceira parte deste curso e vamos agora aprender sobre a igreja, ela é invisível, ainda que visível. Eu vou colocar aqui para vocês. A igreja é invisível, ainda que seja visível. O que é invisível? Invisível é aquilo que não pode ser visto, aquilo que não conseguimos ver, não conseguimos enxergar com os nossos olhos. E visível é aquilo que conseguimos enxergar, aquilo que conseguimos ver e aquilo que conseguimos notar. Existe uma grande diferença entre o visível e entre o invisível. São totalmente diferentes essas duas palavras com significados totalmente diferentes, correto? E essa é a pergunta. A igreja é invisível ainda que visível? Sim, a igreja ela se torna invisível. Por qual motivo a igreja se torna invisível? Vou explicar para vocês e gravem, sempre anote isso daí. A igreja ela é invisível por um único motivo e por uma única razão. O homem não consegue enxergar o coração do homem. Ou seja, nós, cristãos, estamos dentro da igreja, não conseguimos enxergar o sentido, o sentimento do coração do ser humano. Então acaba se tornando invisível aos nossos olhos. E se tornando invisível aos nossos olhos, quer dizer que aquela pessoa se torna invisível. Nós não conseguimos saber qual é o sentimento dela, qual é a vontade dela, ela se torna uma pessoa invisível. Então, sim, a igreja ela é invisível, mas ao mesmo tempo a igreja também se torna visível. E o que é visível? Visível é aquilo que conseguimos ver, que conseguimos perceber e que conseguimos notar. Falando de visíveis, a gente tem que entender que a igreja tem muitas pessoas que se tornam invisíveis. E por que essas pessoas são invisíveis? Porque nós não conhecemos tanto a condição invisível dessa pessoa e nem a parte espiritual dessa pessoa e o seu coração. Por isso ela se torna invisível. Mas olha o que Paulo ele vai dizer, ele vai afirmar e Paulo diz: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Eu vou repetir isso daqui. O Senhor conhece o que lhe pertence, em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 19. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 19. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Haja vista, então, que Paulo está afirmando que tem irmãos invisíveis, mas o Senhor conhece quem é invisível. O Senhor sabe o visível, o invisível. Deus ele conhece todos os invisíveis dentro da igreja. Deus conhece o coração. É por isso que Paulo afirma, dizendo em 2 Timóteo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Por que Paulo está dizendo que o Senhor conhece os que lhe pertencem? Porque na época, a igreja de Paulo, muitas pessoas não tinham levado a sã doutrina, a fé, como uma verdadeira fé. Então aquelas pessoas se afastavam de Deus por causa do pecado, da idolatria, da mentira. E Deus, é por isso que Paulo está dizendo que o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Se Deus conhece aqueles que lhe pertencem, Deus imediatamente enxerga os crentes não invisíveis. Preste bem atenção no que eu vou citar. Nós vivemos em um tempo muito difícil dentro das igrejas, que não podemos saber realmente quem é quem serve a Deus de verdade e quem não serve a Deus de verdade. Então, Paulo ele vai nos afirmar isso, que existe pessoas invisíveis dentro da igreja. É por isso que Paulo escreve que Deus conhece os que lhe
pertence. Quando Paulo escreve as epístolas à igreja, e aqui eu vou mencionar algumas epístolas para vocês. Quando Paulo está a escrever algumas cartas às igrejas, ele escreve a igreja de Deus que está em Corintos, 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 2, vou colocar aqui. Ele escreve a igreja de Tessalonicenses, tá bom? 1 Tessalonicenses 1, e ele também escreve a Filemon, olha só, ele escreve a Filemon, ele escreve a Arquipo, a igreja que está em sua casa também, ele escreve, tá bom? Então você perceba bem que ao escrever essas cartas à igreja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu escrevo às igrejas, mas eu não sei quem são verdadeiramente os fiéis. É por isso que ele vai escrever a igreja, porque Paulo imediatamente não sabia quem era quem. Já que Paulo não sabe quem era quem, então Paulo escreve as igrejas, correto? Mas Paulo sabia que sua carta seria para algumas pessoas que levavam a fé genuína em verdade, em espírito e em excelência, e aquelas pessoas que estavam ali apenas por estar, Paulo sabia que não teria efeito nenhum. Olha só o que Paulo escreveu e afirmou em 2 Timóteo: o Senhor conhece os que pertencem, correto? Na época que Paulo pregava, e não só na época que Paulo pregava, havia muitos descrentes na época. E que é o descrente? Descrente é aquela pessoa que vive na igreja, que serve a Deus, mas na realidade não está totalmente liberto ou não tem senso nenhum de servir a Deus em espírito e em verdade. Esses são os descrentes. Por isso que Paulo ele fala sobre isso, e também esses descrentes são invisíveis. Felipe, se esses crentes são invisíveis, como nós vamos conseguir saber quem é o descrente e quem é o crente? Como nós vamos saber quem é o crente e como nós vamos saber quem é o descrente? É por isso que Paulo afirma em 2 Timóteo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Olha que bênção. Tratando isso, Paulo ele vai escrever e ele vai escrever em suas cartas. E olha só o que ele vai escrever, eu até anotei aqui para que vocês não percam isso daqui, tá bom? Paulo ele vai escrever, e ele escreve, e ao escrever ele fala sobre Himeneu e Filetos. Vamos lá. Himeneu e Filetos eram dois rapazes que seguiam a Paulo, que cultuavam na igreja de Paulo, mas por algum motivo, alguma razão, deixaram de propagar a verdade e começaram a espalhar uma falsa doutrina, dizendo que o Cristo realmente não era o Cristo e que ele não veio para os seus. Então eles começam a pregar falsas palavras, começam a distorcer a palavra de Deus, isso causando uma confusão dentro da igreja. Então Paulo alerta a Timóteo, dizendo para Timóteo combater Himeneu e Fileto para que não deixasse essas pessoas descrentes afetar os crentes. Ou seja, isso é visível, isso é uma coisa visível, porque eles pregavam uma falsa doutrina, um falso evangelho, isso é visível. Eles são um descrente, tá bom? Eles estavam pervertendo a fé. E também em 2 Timóteo 2,17, 18, tá bom? 2 Timóteo 2,17, 18, eles estavam pervertendo a fé. Então, eles eram dois homens descrentes. Mas Paulo, com toda a sabedoria, escreve também às igrejas, sabendo que dentro das igrejas, seja de Coríntios, seja de qualquer igreja, seja de Filemon, Paulo sabia que dentro da igreja haveria descrente. A pergunta fica para você: talvez na sua igreja tenha descrente? Nós não sabemos, mas a Bíblia diz e Paulo afirma que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Amém? Deus abençoe, que Deus continue. Próxima aula, próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.